Imagine a cena. Verão de 213 a.C., o Mediterrâneo fervilhando sob o sol implacável. As embarcações romanas imponentes e cheias de ambição, cortam as águas em direção a Siracusa, a joia grega da Sicília. A cidade, aliada do mais poderoso império da época, parece invencível. Mas Roma tem um inimigo em comum com Siracusa: Cartago, a sombra que paira sobre o mar. De repente, o impensável acontece. Uma das naves romanas explode em chamas, lançando homens ao ar como folhas ao vento. Confuso? Não se preocupe, a distância engana. Na verdade, o ataque não veio de flechas ou catapultas, mas de algo muito mais surpreendente. Do alto das muralhas, um clarão ofuscante irrompe. Os defensores de Siracusa, com precisão cirúrgica, direcionam espelhos gigantescos para refletir os raios do sol, transformando-os em armas letais. É como assistir a formigas sendo consumidas por uma lente de aumento sob o sol do meio-dia. E lá na praia, um homem observa tudo com um sorriso quase paternal. Seu nome? Arquimedes. O gênio que redefiniu o que a mente humana era capaz de criar. Siracusa, no século III a.C., não era apenas uma cidade, era o coração pulsante da Magna Grécia, a colônia que superou até mesmo a mãe pátria em esplendor e conhecimento. Nascido por volta de 287 a.C., Arquimedes cresceu em um mundo onde a ciência e a filosofia andavam de mãos dadas com a arte e a guerra. Seu berço foi uma ilha que séculos antes havia sido moldada pela ambição grega, tornando-se um farol de cultura em meio ao Mediterrâneo. Mas quem foi de fato esse homem que desafiou Roma com espelhos e cálculos? Os registros são escassos, mas fascinantes. Historiadores como João Zétices no século XII afirmam que ele viveu 75 anos, morrendo em 212 a.C., durante o cerco romano. Outros, como Diodoro Sículo, um siciliano do século I a.C., oferecem pistas valiosas, embora fragmentadas. Há até quem diga que um certo Heráclides, amigo de Arquimedes, escreveu sua biografia, mas o tempo engoliu esse texto. O que sabemos com certeza? Que Arquimedes não era apenas um teórico. Ele colocava a mão na massa, ou melhor, no papiro. Seus tratados, alguns preservados até hoje, revelam uma mente que transcendeu sua época. Em uma de suas obras, ele menciona o pai, Fídias, astrônomo de renome. Curiosamente, Fídias era também o nome de um dos mais celebrados escultores da Grécia Antiga, autor da estátua de Atena no Partenon. Seria coincidência? Ou uma homenagem deliberada a um avô artista, como sugere o especialista Reviel Netz? Talvez o nome Arquimedes, que evoca a ordem cósmica, arqué dos princípios universais, já fosse um presságio de seu destino. Platão, séculos antes, defendia que o universo era governado por leis matemáticas. Fídias, ao batizar o filho, pode ter sonhado com um herdeiro que desvendasse esses segredos. E Arquimedes não decepcionou. Seu legado? Equações que ainda hoje embasam a física, máquinas que anteciparam a engenharia moderna e uma lenda que resistiu a mais de 2 milênios. O resto? Mistério. Sua mãe, seus irmãos, sua infância, tudo se perdeu nas brumas do tempo. Mas uma coisa é certa: quando as chamas consumiram os navios romanos naquela manhã de verão, não foi o fogo que venceu. Foi a inteligência. E ela tinha um nome: Arquimedes. Feche os olhos e imagine: Siracusa, século III a.C. Não uma cidade qualquer, mas a joia reluzente do Mediterrâneo, onde o mármore brilhava sob o sol siciliano e o aroma do mar se misturava ao murmúrio dos filósofos nos jardins públicos. Fundada por colonos coríntios em 734 a.C., sim, aqueles mesmos coríntios que ergueram uma civilização onde a arte e a estratégia se abraçavam. Siracusa não era apenas uma cidade. Era um império em miniatura, um farol de poder que desafiava até mesmo Atenas em sua época de ouro. E que posição estratégica! Aninhada no sudeste da Sicília, onde o Mar Jônio beija a costa com ondas carregadas de histórias, Siracusa dominava rotas comerciais que ligavam a Grécia à África, o Oriente ao Ocidente. Seus portos profundos abrigavam navios repletos de cereais, ouro e ideias, porque aqui, mais do que mercadorias, negociava-se conhecimento. A terra era fértil, o povo astuto e as muralhas impenetráveis. Não à toa, quando Atenas, embriagada por seu próprio poder, ousou invadir a Sicília em 415 a.C., foi Siracusa quem lhe deu uma lição de humildade. Com reforços espartanos e uma resistência que parecia brotar da própria pedra da cidade, os siracusanos esmagaram a frota ateniense. Em 413 a.C., o império que julgava ser invencível viu seus sonhos afundarem nas águas ao redor da ilha. Siracusa não apenas sobreviveu, triunfou. Mas a história não para por aí.
Esta era uma cidade que respirava ambição. No século V a.C., sob o governo de tiranos como Gelão e Hierão, Siracusa floresceu como poucos centros urbanos da antiguidade. Sua população rivalizava com a de Atenas, suas riquezas faziam inveja a Esparta, e sua cultura atraía mentes brilhantes. Platão aqui esteve, encantado pelo magnetismo intelectual da cidade. Pitágoras, antes de fundar sua escola em Crotona, pisou nestas ruas, onde a matemática já era tratada como uma linguagem divina. Siracusa não era apenas um lugar. Era um caldeirão onde a genialidade fervilhava. E então chegou o século III a.C., a era de Arquimedes. Uma época de transição, onde a sombra da tirania dava lugar a governos mais abertos, embora ainda marcados pela mão firme de generais e estrategistas. O mundo ao redor, porém, mudava a passos largos. Ao norte, Roma, aquela pequena república que poucos levavam a sério, começava a esticar seus tentáculos. Ao sul, Cartago, a rainha dos mares, olhava para Sicília com olhos famintos. Siracusa, outrora senhora absoluta de seu destino, via-se agora no centro de um tabuleiro geopolítico onde cada movimento poderia ser o último. Foi neste cenário de glória e tensão que Arquimedes nasceu, por volta de 287 a.C. Uma cidade que já havia visto impérios caírem, que conhecia o peso da guerra e o valor da sabedoria. Um lugar onde a engenhosidade não era um luxo, mas uma necessidade. Porque em Siracusa, entre as sombras das colunas gregas e o brilho das armas romanas que se aproximavam, a inteligência era a última, e mais poderosa, linha de defesa. E Arquimedes? Ele estava prestes a provar isso ao mundo. Mas Siracusa não era apenas um palco de batalhas e alianças frágeis. Era um caldeirão onde a genialidade se forjava sob pressão, onde cada estratégia, cada cálculo, poderia significar a diferença entre a sobrevivência e o colapso. E foi nesse ambiente de urgência e brilhantismo que Arquimedes cresceu, não como um mero observador, mas como um arquiteto do destino de sua cidade. Imagine o jovem Arquimedes, ainda com os olhos cheios da curiosidade que só a infância permite, testemunhando os jogos de poder que sacudiam Siracusa. Aos 9 ou 10 anos, enquanto outras crianças brincavam nas ruas poeirentas, ele já devia perceber algo crucial. O mundo não era governado apenas por espadas e exércitos, mas por ideias. E as ideias, quando afiadas como lâminas, podiam cortar mais fundo que qualquer gládio romano. Os cartagineses acampados aos portões da cidade, o rei Piro com suas promessas de proteção, e suas demandas cada vez mais opressivas, os mamertinos traçando planos nas sombras. Tudo isso era o pano de fundo de uma educação que não vinha de livros, mas da própria sobrevivência. E então, veja só a ironia do destino. Enquanto Siracusa se debate entre alianças e traições, enquanto Hierão II sobe ao poder em 269 a.C. após a vitória em Longano, uma batalha que ecoaria como um presságio dos conflitos por vir, Arquimedes é enviado para o lugar onde o conhecimento não era apenas poder, era poder. Alexandria. Não uma cidade qualquer, mas o farol do mundo antigo, onde as ruas vibravam com debates matemáticos tão intensos quanto as batalhas que sacudiam a Sicília. Lá, entre os corredores da grande biblioteca, onde os rolos de papiro guardavam segredos do cosmos, ele encontraria os herdeiros de Euclides, homens como Conon de Samos, que mapeava os céus com a mesma precisão com que os generais mapeavam campos de batalha. E que momento para estar lá! Eratóstenes, com sua mente tão aguçada quanto as agulhas de um compasso, acabará de medir a circunferência da Terra com uma margem de erro que deixaria até os instrumentos modernos envergonhados. Os números não mentiam, o mundo era vasto mas compreensível. E se a Terra podia ser medida, que outros mistérios poderiam ser desvendados? Arquimedes, com sua mente já inclinada a dissolver problemas em equações, deve ter sentido algo arder dentro de si, a certeza de que as leis que regiam os planetas também podiam reger as máquinas de guerra, que a mesma geometria que explicava as órbitas celestes poderia, um dia, salvar Siracusa. Mas não se engane, Alexandria não era um refúgio. Era um cadinho. Enquanto os ptolomaicos governavam com mão de ferro, e uma corte que misturava genialidade com intrigas dignas de tragédias gregas, Arquimedes aprendeu algo que o acompanharia pelo resto da vida: o conhecimento não era neutro. Podia ser uma arma. E Siracusa, sua cidade natal, precisaria dela mais do que nunca. Porque enquanto ele estudava as propriedades das alavancas e dos fluidos, do outro lado do Mediterrâneo, Roma e Cartago preparavam-se para um conflito que arrastaria a Sicília e seu destino para o centro do furacão. Quando Arquimedes voltou, não era mais um jovem curioso. Era um homem com uma missão.
E Siracusa, sem saber, estava prestes a se tornar o laboratório onde suas teorias se transformariam em lendas. Mas enquanto os exércitos marchavam e as frotas se chocavam nas águas traiçoeiras do Mediterrâneo, Arquimedes permanecia absorto em um mundo onde os números falavam mais alto que as espadas. Seu laboratório não era um campo de batalha, mas uma mesa coberta de diagramas, onde a tinta substituía o sangue e as equações ditavam leis mais ponderosas que as de qualquer general. E foi ali, entre traços de geometria e cálculos precisos, que nasceu uma invenção capaz de domar não apenas a água, mas o próprio tempo, o parafuso de Arquimedes. Imagine a cena, o sol escaldante do Egito queimando as costas dos trabalhadores que há séculos lutavam para irrigar os campos férteis do Nilo. Os métodos antigos, baldes, canais primitivos, o suor de milhares de mãos, eram lentos e ineficientes, quase uma afronta à inteligência humana. Até que ele chegou. Com uma simplicidade que só os gênios conseguem alcançar, Arquimedes enrolou uma espiral em torno de um eixo, inseriu-o dentro de um cilindro e com um giro suave, fez o impossível. A água subiu, desafiando a gravidade como se fosse mágica. Mas não era magia, era matemática pura, aplicada com uma elegância que deixaria até os deuses com inveja. Os agricultores do delta do Nilo não sabiam que estavam usando uma criação de Siracusa. Para eles, era apenas uma ferramenta que salvava colheitas e vidas. Mas para Arquimedes era a prova de que suas teorias podiam moldar o mundo real. E não parou por aí. As minas de prata de Espanha, onde a água inundava os túneis e ameaçava afogar sonhos de riqueza, encontraram no mesmo dispositivo uma solução. Os mineiros, sujos de terra e desesperança, viram seus problemas serem levados embora, gota a gota, por uma invenção que parecia ter sido enviada pelos céus. Strabo, o geógrafo que viria décadas depois, registraria com admiração como aquelas espirais de madeira e metal haviam transformado desertos em jardins e poços escuros em fontes de fortuna. E no entanto, quando os historiadores como Diodoro e Plutarco tentaram atribuir-lhe a glória, Arquimedes mal levantou os olhos dos seus papiros. Para ele, o parafuso era apenas um desvio, uma concessão ao mundo prático enquanto sua mente voava muito mais alto. Plutarco conta que o homem esquecia de comer, de dormir, de viver, tão absorvido estava pelos teoremas que só ele conseguia ver. Banhos eram interrompidos por diagramas traçados no óleo que untava seu corpo, refeições, há dias para sempre em nome de uma equação não resolvida. Sua serva tinha ordens de arrastá-lo à força para a luz do sol, mas mesmo ali, sob o céu de Siracusa, seus dedos desenhavam círculos na poeira, como se o chão fosse seu último quadro negro. Enquanto isso, do lado de fora dos muros de sua casa, a história se escrevia com fogo e ferro. A Primeira Guerra Púnica, esse conflito monstro que devorou 25 anos de sangue e ouro, tinha transformado a Sicília em um tabuleiro onde Roma e Cartago moviam suas peças sem piedade. Em 263 a.C., Hierão II, o sábio tirano de Siracusa, olhou para o horizonte e viu a tempestade se aproximando. Os romanos implacáveis já haviam tomado Agrigento, a joia do sul, e não parariam até que toda a ilha caísse em suas mãos. Hierão, um homem que entendia o valor da estratégia tanto quanto de um aliado poderoso, fez o que poucos ousariam. Negociou. Trou a independência de Siracusa por uma aliança com Roma, tornando sua cidade um refúgio em meio ao caos. Foi uma jogada de mestre. Enquanto Cartago se afogava em derrotas e Roma celebrava vitórias que custavam rios de sangue, Siracusa florescia. Hierão, astuto, soube que a verdadeira riqueza não estava apenas nas armas, mas nos homens que podiam pensar além delas. E em seu reino de paz relativa, Arquimedes teve o que poucos gênios da história tiveram: tempo. Tempo para sonhar, para calcular, para inventar. Enquanto os soldados morriam em Messana ou nas águas traiçoeiras de Lipari, ele desvendava os segredos do pi, calculava a área sob curvas com uma precisão que deixaria os matemáticos futuros boquiabertos e, quem sabe, já esboçava as máquinas que um dia salvariam sua cidade do mesmo império ao qual ela agora se aliava. Mas a história, como a água no parafuso de Arquimedes, só sobe para depois cair. E quando Roma, finalmente vitoriosa em 241 a.C., transformou a Sicília em sua primeira província além da Itália, Siracusa permaneceu de pé, por enquanto, independente no papel, mas cercada por um império que não conhecia a palavra limite. Hierão II, envelhecido e sábio, governava com mão firme, mas sabia que sua morte deixaria a cidade vulnerável. E em algum lugar entre os cálculos e os esboços de Arquimedes, uma sombra se estendia, a de um futuro onde Siracusa não teria mais um rei para protegê-la, mas apenas um matemático e suas invenções para enfrentá-lo.
Ele não podia saber, então, que suas máquinas um dia fariam tremer as legiões de Roma, que seus espelhos queimariam navios à distância, que seu nome seria sinônimo de resistência, não apenas de genialidade. Porque enquanto os homens lutavam por terra e poder, Arquimedes lutava por algo muito mais raro, a verdade. E a verdade, como ele bem sabia, é a única coisa que nem mesmo os impérios podem apagar. E aqui está o legado que o tempo tentou apagar, mas que a teimosia da genialidade se recusou a deixar morrer. Porque enquanto impérios caíam e cidades eram saqueadas, as palavras de Arquimedes persistiam, escondidas sob camadas de tinta, dobradas em preces, mas nunca silenciosas. Imagine só, um manuscrito que sobreviveu a cruzadas, a incêndios, a mãos que o rasgaram para reescrever orações sobre suas páginas. Um código que mesmo desmembrado, mesmo reduzido a fragmentos, ainda guardava em si o eco de um gênio que desafiou o céu e a terra. Os bizantinos o preservaram em Constantinopla, onde o saber ainda brilhava como um farol na escuridão que se abatia sobre o ocidente. Lá no século VI, sábios como Eutócio de Ascalon se debruçaram sobre aqueles teoremas, tentando decifrar o que já era, na época, uma linguagem quase divina. E foi Isidor de Mileto, o mesmo que ergueria a cúpula da Hagia Sofia, como se quisesse tocar o céu com a mesma precisão com que Arquimedes medira o mundo, quem primeiro compilou seus trabalhos em um volume que infelizmente o tempo devorou, mas não sem antes inspirar outras mãos, outros olhos ávidos por desvendar seus segredos. Porque a genialidade não se contenta em morrer com um só homem. No século IX, quando o Império Romano do Oriente ainda respirava glória, Léo, o geômetra, reuniu o que restava desses escritos em uma edição que se tornaria a base de tudo o que viria depois. Era como se o próprio destino conspirasse para que aquelas ideias não se perdessem, traduzidas, copiadas, passadas de geração em geração, mesmo quando Constantinopla caiu sob o peso das espadas latinas em 1204. Os cruzados levaram consigo não apenas ouro e relíquias, mas também os códices de Arquimedes, saqueados, sim, mas também salvos. Como se a própria guerra soubesse que havia coisas mais valiosas do que territórios. E então, no coração da Itália, entre os muros do Vaticano, aqueles manuscritos encontraram um novo lar. William de Moerbeke, um homem cuja paixão pela sabedoria grega era tão intensa quanto a fé que o movia, verteu-as para o latim, dando ao Ocidente um presente que nem mesmo os papas poderiam ignorar. Mas o tempo, esse ladrão implacável, não poupou nem mesmo essas cópias. O Codex A, joia dos colecionadores renascentistas, desapareceu no século XVI, como se a terra o tivesse engolido para guardar só para si seus segredos. Até que no século X, um terceiro código nasceu, o Codex C. E aqui, meu amigo, a ironia da história se revela em toda a sua crueldade e beleza. Porque esse manuscrito, que hoje chamamos carinhosamente de Palimpsesto de Arquimedes, foi vítima do que parecia ser seu fim. Transformado em um livro de orações no século XIII, suas páginas foram raspadas, seus diagramas apagados, suas equações cobertas por salmos. Um crime? Talvez. Ou talvez apenas a prova de que até a devoração do tempo pode ser subvertida. Porque sob aquelas camadas de tinta sagrada, os teoremas ainda estavam lá, esperando. Como se Arquimedes, em sua astúcia eterna, tivesse previsto até isso, que um dia mãos curiosas e máquinas modernas revelariam o que os séculos tentaram esconder. E assim, em 1906, um estudioso dinamarquês, Johan Ludvig Heiberg, descobriu o que restava do Codex C em um mosteiro perto de Jerusalém. Páginas cortadas ao meio, dobradas, quase ilegíveis, mas ainda respirando genialidade. 2/3 do original, sim, mas 2/3 que continham tesouros como sobre os corpos flutuantes. Um tratado que explicava por que os navios não afundam e as coroas de ouro podem esconder fraudes, um conhecimento que sozinho já valeria toda a tinta derramada sobre ele. E o mais incrível, mesmo reduzido a um palimpsesto, mesmo rasurado e recomposto, aquele código guardava algo que nem os monges que o reescreveram poderiam destruir, a assinatura de um homem que séculos antes havia olhado para o mundo e dito: "Dei-me uma alavanca, e eu moverei a terra." Arquimedes não precisava de impérios. Bastava-lhe um pedaço de parchente, um pouco de tinta e a certeza de que no fim, a verdade sempre encontra um jeito de voltar à luz. Um mistério que só a genialidade de um homem poderia desvendar. E então, em 1846, o destino decidiu revelar seu segredo. O palimpsesto de Arquimedes, aquele mesmo que sobreviveu a séculos de esquecimento, foi redescoberto, escondido entre os tesouros da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Imagine só, um manuscrito que desafiou o tempo, as guerras e a negligência, aguardando o momento certo para voltar à luz.
E quando o erudito grego Papadopoulos Kerameus o catalogou, em 1899, foi como se o próprio Arquimedes sussurrasse do passado: aqui estou. Finalmente. Foi então que Johann Ludwig Heiberg, um filólogo dinamarquês de visão aguçada, pegou a lupa e mergulhou nas páginas desgastadas. Com nada além de seus olhos e uma lente de aumento, ele decifrou o que outros não conseguiram ver. Sob as orações medievais, ali estavam os cálculos de um gênio. E não qualquer texto, uma obra perdida, um tratado que nem mesmo as traduções latinas ou árabes haviam preservado por completo. Arquimedes mais uma vez surpreendia o mundo. Entre as páginas, uma joia, o método dos teoremas mecânicos, uma abordagem revolucionária que antecipava o cálculo integral em quase 2 milênios. E mais, o Stomachion, um quebra-cabeça geométrico tão à frente de seu tempo que os árabes nem sequer o mencionaram. Era como se Arquimedes brincasse com o futuro, deixando pistas para quem soubesse procurá-las. Mas a história não para por aí. O manuscrito, como um náufrago à deriva, passou pelas mãos do Império Otomano em colapso, escapou das guerras balcânicas e terminou, pasme, em um porão parisiense, esquecido e mofando. Até que em 1998, um colecionador anônimo, um herói sem rosto, o resgatou e o levou para o Walters Art Museum em Baltimore. E foi então que a ciência moderna entrou em cena. Com tecnologias que Heiberg nem sonharia, imagens multiespectrais, raio-x, inteligência artificial, os pesquisadores começaram a desvendar o que restava. O que o dinamarquês só conseguia entrever com sua lupa, agora saltava aos olhos em alta definição. Páginas que pareciam ilegíveis revelavam equações, diagramas, anotações de um homem que há mais de 2000 anos já pensava como um físico moderno. E é aqui que a magia acontece. Porque Arquimedes não era só um matemático, era um contador de histórias. A mais famosa delas, aquela que todos conhecem, mas poucos entendem em sua profundidade. Imagine a cena: Siracusa, século III a.C. Um homem no corre pelas ruas, gritando Eureka! Encontrei! Como se o mundo inteiro precisasse saber de sua descoberta. Não era loucura. Era genialidade pura. O rei Hierão II havia lhe dado um desafio impossível: provar se sua coroa de ouro era falsa sem danificá-la. E Arquimedes, enquanto se banhava, entrou na água e viu o nível subir. De repente, tudo fez sentido. Ele não gritava por um insight qualquer. Gritava pela lei do empuxo, pela compreensão de que o volume deslocado pela coroa revelaria sua densidade, e portanto sua pureza. Em um instante, a física se tornou poesia. E quando repetiu o experimento com lingotes de ouro e prata confirmando a fraude, não estava apenas resolvendo um mistério. Estava escrevendo uma das páginas mais brilhantes da história da ciência. Essa história, registrada por Vitrúvio no século I a.C., não é apenas um caos pitoresco. É a prova de que Arquimedes via o mundo de uma forma que ninguém mais via. Para ele, um banho não era só um banho, era um laboratório. Uma coroa não era só um símbolo de poder, era um enigma a ser decifrado. E a verdade? Bem, a verdade sempre encontra um caminho para emergir, assim como a água transborda quando algo pesado nela é mergulhado. Hoje, graças à teimosia de eruditos, à generosidade de colecionadores e à obstinação da ciência, temos de volta não só as palavras de Arquimedes, mas seu legado. A certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, a genialidade deixa marcas. E essas marcas, como a água deslocada por um corpo no banho, nunca podem ser apagadas por completo. O Palimpsesto de Arquimedes não é apenas um livro. É um lembrete de que as maiores revoluções muitas vezes começam com um homem, uma ideia e, por que não, um grito de Eureka, ecoando pelas ruas do tempo. E aqui está o cerne da questão. Não se trata de ouro ou prata, mas da astúcia que desafia a desonestidade. Imagine a cena. Um ourives, mãos hábeis e coração trapaceiro, entrega ao rei Hierão uma coroa de ouro? Ou seria? A dúvida corrói a confiança como o sal corrói o metal. Não eram os deuses que sussurravam respostas, mas a mente incansável de um homem que, como a verdade, descobriu nas águas do seu banho a chave para desmascarar a fraude. Sicília, 260 a.C. O ar ainda vibrava com os ecos da vitória em Longanus, e Hierão, coroado não apenas pela herança, mas pelo triunfo militar, merecia uma coroa à altura de seu reinado. Mas eis que a suspeita se insinua: e se o ourives, ávido por lucro, tivesse adulterado o ouro com prata, mais barata e traidora? Como provar a trapaça sem destruir a obra-prima? A ciência então não era uma abstração distante, era a espada invisível que cortaria a mentira ao meio.
E foi assim, entre o vapor da água e o peso da responsabilidade, que Arquimedes, jovem, não velho sábio de barba grisalha que a imaginação popular insiste em pintar, compreendeu algo revolucionário. A água deslocada não mentia. Não era sobre densidade, como muitos ainda repetem distraidamente, mas sobre empuxo, essa força silenciosa que sustenta navios e afunda impostores. Um grito eureka. Rasgou o ar não como um clichê, mas como o nascimento de um método. A coroa foi pesada na água, e a verdade veio à tona, tão inevitável quanto a maré. Mas Arquimedes não parou por aí. Se um banho poderia salvar um reino da desonra, que outros milagres a física esconderia? Dê-me um ponto de apoio, desafiou ele, e moverei a terra. Não era arrogância, era a convicção de quem já havia movido montanhas com a precisão de um teorema. E quando Hierão, intrigado, pediu provas, o gênio de Siracusa não ofereceu palavras, ofereceu pulley systems, engrenagens que transformavam o impossível em rotina. O navio carregado, 3 vezes maior que os mastros habituais, deslizou para o mar como se fosse uma folha ao vento, graças aos cabos e roldanas que Arquimedes projetou. Os marinheiros boquiabertos devem ter pensado que presenciavam magia. Era apenas matemática em sua forma mais pura. E que ironia deliciosa! O mesmo homem que desvendou fraudes com a elegância de uma equação agora brincava com a gravidade como um titã. Sobre o equilíbrio dos planos, ele desmontou o mistério das alavancas com a clareza de quem escreve um poema. 2 pesos, um fulcro, uma regra. As distâncias são inversamente proporcionais às forças. Simples. Genial. Uma criança com uma vara longa poderia, em teoria, erguer um elefante, ou, como sonhava Arquimedes, deslocar um mundo. Hierão, é claro, não precisava mover planetas. Bastava-lhes ver sua Siracusia, o navio mais magnífico da antiguidade, um palácio flutuante com jardins, bibliotecas e até um templo a Afrodite, deslizar para o porto de Siracusa, impulsionado não por remadores exaustos, mas pela engenhosidade de um só homem. E enquanto a multidão aplaudia Arquimedes, talvez sorrindo entre os cálculos, já vislumbrava o próximo desafio. Porque para ele, cada problema era um convite, cada lei física uma ferramenta, e cada impossível, apenas uma palavra esperando para ser refutada. A história poderia ter terminado aqui, com um navio lançado e um rei satisfeito. Mas a verdade é que Arquimedes nunca deixou de nos ensinar. A genialidade não se contenta com uma só vitória. Ela exige mais. Sempre mais. Encontrar o equilíbrio é como desvendar o segredo de um universo escondido dentro de uma forma. E Arquimedes, com sua mente afiada como uma lâmina, não apenas o encontrou, ele o dominou. Imagine só, planos que se ajustam com precisão milimétrica, linhas que se cruzam em um ponto exato, como se o próprio destino das figuras geométricas estivesse escrito em seus cálculos. Ele não apenas descobriu o centro de gravidade, ele o revelou como uma verdade inegável, um princípio tão elegante que até hoje nos faz questionar. Como alguém poderia duvidar? Tomemos o triângulo, por exemplo. Essa figura aparentemente simples, sem um centro óbvio à primeira vista, esconde uma simetria perfeita. Arquimedes não se contentou em aceitar o que os olhos viam, ele provou. Com uma lógica implacável, traçou linhas a partir dos ângulos, demonstrando que elas se encontrariam em um único ponto, como se o próprio universo conspirasse para confirmar sua teoria. Aqui, ele parecia dizer, aqui está a verdade que vocês procuravam. E quem ousaria contradizê-lo? Suas provas eram tão sólidas que até as objeções mais teimosas se rendiam, transformadas em mais uma peça do quebra-cabeça que ele montava com maestria. Mas não pense que ele se limitou às retas. Oh, não! Arquimedes era um apaixonado pelas curvas, pelos mistérios que se escondiam nas parábolas, nas espirais, nas formas que desafiavam a rigidez dos ângulos. Em sua obra Quadratura da Parábola, ele não apenas mediu o impossível, ele o fez com uma elegância que deixaria qualquer matemático moderno sem fôlego. Cortou cones, desdobrou superfícies e, como mágico revelando seu truque, mostrou que a área de uma parábola poderia ser calculada com a precisão de um triângulo. Veja só, ele parecia murmurar, até o mais complexo pode ser domado. E então, há as cartas. Aqueles documentos que cruzaram o Mediterrâneo como mensagens de um gênio para seus pares. Endereçadas a Dositeu, um homem cuja sombra mal conhecemos, mas cuja importância Arquimedes não deixava dúvidas. Nelas, ele falava de Conon de Samos, um matemático brilhante cuja morte o havia abalado. Ele partiu, escreveu, e com ele parte de nossa luz. Mas não era um lamento vazio. Era um chamado à ação. Se Conon não estava mais lá para desafiar os limites do conhecimento, então cabia a ele e Arquimedes levar adiante a tocha.
E assim o fez, quadrando círculos, desvendando espirais, transformando problemas em soluções com uma naturalidade que beirava o sobrenatural. Como quadrar um círculo? Perguntavam os céticos. Arquimedes sorria. Não com um método aproximado, não com uma solução pela metade, ele queria a exatidão. Dividiu a circunferência em segmentos tão pequenos que o infinito parecia se curvar à sua vontade. Somou áreas, comparou formas, e como um alquimista transformando chumbo em ouro, mostrou que até o mais elusivo dos desafios poderia ser conquistado. Não é magia, ele diria, é matemática. E quando chegou à parábola, ali estava sua obra-prima. Não se tratava apenas de calcular uma área, era sobre provar que a beleza da geometria poderia ser tangível. Usou alavancas imaginárias, pesos que não existiam fora de sua mente, e com eles equilibrou formas como se fossem objetos reais sobre uma balança. Se você duvida, desafiava, venha ver com seus próprios olhos. Porque para Arquimedes a verdade não era algo a ser acreditado, era algo a ser demonstrado. Suas provas mecânicas, aquelas que alguns chamavam de truques, eram na realidade um convite. Vejam como o mundo funciona. Não aceitem apenas minha palavra, testem. Ele não temia o ceticismo, ao contrário, o alimentava. Cada objeção era uma oportunidade para refinar suas ideias, cada dúvida um caminho para uma descoberta ainda maior. E assim, entre cartas, teoremas e desafios lançados ao futuro, Arquimedes nos deixou um legado que vai além dos números. Ele nos ensinou que o equilíbrio não é um ponto estático, é um ato de coragem. É olhar para o desconhecido e dizer, eu vou desvendá-lo. É transformar o caos em ordem, o impossível em inevitável. Porque no fim das contas, a genialidade não se mede pelas respostas que dá, mas pelas perguntas que ousa fazer. E Arquimedes? Ele nunca parou de perguntar. E agora, prepare-se para algo que fará até os céus se curvarem em admiração. A dança secreta da gravidade, revelada não por acaso, mas pela mão de quem já desvendava os mistérios antes mesmo que o mundo soubesse perguntar. Sim, porque o que descobrimos sobre as leis que regem o equilíbrio e o movimento não é mera curiosidade acadêmica, é uma revolução silenciosa, tão elegante que até Galileu, com seus planos inclinados, e Newton, com sua maçã lendária, teriam que inclinar a cabeça em respeito. Imagine só, 2 milênios antes deles, Arquimedes já esboçava, em traços precisos, o esqueleto invisível que sustenta o universo. Mas não nos adiantemos. Primeiro voltemos ao ponto onde tudo se equilibra literalmente. Em Sobre o equilíbrio dos planos, obra forjada não em um lampejo, mas em anos de obsessão metódica, ele nos mostra que a harmonia não é um dom dos deuses, mas uma conquista da razão. E é aqui, entre teoremas que desafiam o tempo, que nos deparamos com sua mais poética desobediência, a parábola. Essa curva, tão suave quanto implacável, guarda em seu ventre um segredo que só um gênio ousaria desvendar. Seu centro de gravidade não está onde a intuição grita que deveria estar. Não, ele se esconde a apenas 1/5 da altura, partindo da base em um detalhe tão sutil que parece um sussurro do cosmos. Aqui nesta exatidão está a chave. E como não se maravilhar? Arquimedes, esse artesão das formas curvas, transformava o infinito em algo tangível. Enquanto outros tremiam diante do abismo dos números sem fim, ele o abraçava. Para ele, um círculo não era apenas uma figura. Era um polígono de lados incontáveis, uma espiral que se desenrolava rumo ao impossível. E se eu cortar o infinito em pedaços? Parecia perguntar, enquanto suas mãos traçavam hexágonos, dodecágonos, polígonos de 96 lados, cada vez mais próximos de uma verdade que escapava a todos. E então, como um mágico que revela seu truque sem perder o encanto, ele nos dá pi, não como um número, mas como uma promessa. Entre 3,1408 e 3,1429, ele aprisionou o eterno em dígitos, provando que até o caos pode ser medido. Basta ter a audácia de tentar. Mas não era suficiente. Porque Arquimedes não buscava apenas calcular, ele queria compreender. E foi assim que, entre uma carta a Dositeu e um rascunho perdido no tempo, ele nos deixou sua obra-prima, a relação entre a esfera e o cilindro, tão perfeita que parece divina. A superfície de uma esfera é 4 vezes a de seu maior círculo, escreve, como se fosse óbvio. Seu volume? 2/3 do cilindro que a abraça. Palavra simples para uma revelação que ecoa como um hino. A natureza não age por acaso. Há uma ordem, uma simetria, uma beleza oculta nas coisas, e ele, com sua mente afiada como uma lâmina, foi o primeiro a vê-la. E pense bem, enquanto o mundo discutia filosofia ou guerreava por terras, Arquimedes, em sua Siracusa ensolarada, brincava com esferas, conoides e espirais como uma criança com blocos de madeira. Mas não se engane, aqueles brinquedos eram as engrenagens do futuro.
Cada teorema, uma ponte para o cálculo infinitesimal que Newton e Leibniz só ousariam sonhar séculos depois. Cada prova, um convite. Venham, o universo é mais vasto do que imaginam, e eu já deixei um mapa. Então, quando você olhar para um círculo, uma balança, ou até mesmo para o céu estrelado, lembre-se, há 2000 anos, um homem sozinho, armado apenas com uma régua e uma imaginação indomável, já havia decifrado parte desse código. E o mais incrível, ele não guardou o segredo para si. Deixou escrito em areia, em pergaminhos, em cartas a amigos que, como ele, acreditavam que a matemática não era fria, era viva. Uma linguagem para contar a história mais antiga de todas, a de como o caos se rende à ordem, desde que alguém tenha coragem de perguntar, por quê? E Arquimedes? Ele nunca deixou de perguntar. Imagine-o, um homem nu ensopado, correndo pelas ruas de Siracusa, os pés descalços batendo nas pedras quentes, a voz rouca de tanto gritar eureka. Não como um louco, mas como quem finalmente viu o céu se abrir. Não foi um lampejo de gênio solitário, não. Foi o clímax de uma obsessão que começou no silêncio de um banho, quando a água, traidora e sábia, revelou-lhe um segredo tão simples que só um gênio poderia tê-lo ignorado até então. Os corpos não mentem. Eles se entregam ao líquido como pecadores ao perdão, perdendo em peso exatamente o que deslocam em volume. E assim, entre espumas e equações, nasceu não apenas um princípio, mas uma revolução. Arquimedes não se contentou em descobrir. Ele desafiou. Escreveu a Gelão, o filho de Hierão, não como um súdito, mas como quem sabe que a matemática é a única linguagem que não se curva a coroas. Dize-me, ó rei, quantos grãos de areia caberiam no universo? Não era uma pergunta. Era um convite para sonhar em escala cósmica. Enquanto outros mediam terras e ouro, ele contava o infinito não com arrogância, mas com a humildade de quem sabe que até o maior número é apenas um suspiro diante da eternidade. E o fez sem calculadoras, sem telescópios, apenas com a geometria pura e uma imaginação que transformava areia em estrelas. Mas aqui está o mistério. Porque um homem que poderia ter passado a vida calculando a área de círculos ou o volume de esferas, coisas já suficientes para imortalizá-lo, escolheu em vez disso brincar com grãos de areia e navios que flutuam? Porque Arquimedes não via números. Ele via histórias. Cada teorema era um capítulo de uma epopeia maior, onde a física e a poesia se encontravam. Quando escreveu sobre corpos flutuantes, não estava apenas resolvendo um problema de engenharia para os estaleiros de Siracusa, estava decifrando o código que mantém um mundo coeso. Quando calculou o centro de gravidade de um paraboloide, não estava apenas ajudando a construir catapultas, estava ensinando aos homens como equilibrar o impossível. E Gelão? Gelão era mais do que um destinatário. Era um discípulo à distância, um herdeiro de uma herança que não se media em dinheiros, mas em perguntas. Arquimedes não lhe enviava tratados, enviava chaves. Aqui está como medir o que parece imensurável, dizia entre linhas. Aqui está como domar o caos com uma régua e um pouco de paciência. E quando falava de areia, não falava de praias, mas de limites, daquilo que o olho humano não pode ver, mas a mente, sim, pode abarcar. O arenário não era um exercício de futilidade, era um manifesto. O universo é vasto, mas não é infinito. E se pudermos contá-lo, podemos entendê-lo. Enquanto Roma e Cartago se digladiavam por terras, Arquimedes conquistava algo muito mais valioso, o direito de duvidar. Cada carta, cada teorema era um convite para que outros, como Dosítio, como Conon, como os artesãos que construíam navios, olhassem além do óbvio. Se um corpo flutua, ele parecia dizer, não é magia, é matemática. E se a matemática funciona aqui, por que não lá? Suas ideias não eram abstratas, eram ferramentas. Os romanos as usariam para erguer aquedutos, os árabes, para aperfeiçoar relógios de água, e os marinheiros, séculos depois, para atravessar oceanos sem afundar. Tudo porque um homem em algum lugar, teve a audácia de acreditar que a água sussurrava respostas. E hoje? Hoje seus manuscritos ainda ardem nas prateleiras de Alexandria, não como relíquias, mas como promessas. Promessas de que o mundo não é um amontoado de acasos, mas um quebra-cabeça esperando por mãos ousadas o suficiente para montá-lo. Arquimedes não morreu em Siracusa. Ele se multiplicou, em cada engenheiro que calcula empuxo, em cada astrônomo que conta estrelas, em cada criança que ao ver um navio flutuar pergunta, por quê? E não se contenta com porque sim, porque a verdadeira herança de Arquimedes não são os teoremas. É a coragem de perguntar. E essa, meu caro, é uma revolução que nunca termina. Imagine só, um homem armado apenas com uma tábua de areia e um punhado de pressupostos, ousou medir o imensurável, não para provar que o universo é infinito, mas para demonstrar que mesmo em sua grandiosidade, ele pode ser contado.
Arquimedes não se contentou em dizer que os grãos de areia na terra eram incontáveis. Ele os desafiou: vamos ver até onde conseguimos chegar. E assim, com a elegância de quem desmonta um relógio para entender o tempo, ele esticou os limites da própria matemática. Os gregos tinham uma palavra para 10.000, meríades, um número respeitável, suficiente para contar exércitos ou estrelas visíveis a olho nu. Mas Arquimedes sorriu. E se multiplicássemos esse meríade por si mesmo? Nascia ali o miríade, 100 milhões, e com ele a primeira escada para o abismo dos números grandes. Não parou por aí. Ele empilhou ordens sobre ordens, como quem constrói uma torre para tocar o céu. A primeira ordem ia até 1 milhão, a segunda até 1 milhão de milhões, e assim sucessivamente até que o próprio sistema grego, antes tão orgulhoso, pareceu um brinquedo de criança. E se o universo fosse uma esfera? Perguntou ele, enquanto traçava círculos na areia. Com base nos cálculos de seu amigo Eratóstenes, aquele mesmo que mediu a Terra com sombras e passos, Arquimedes estimou o diâmetro do planeta em 252.000 estádios, um número que para a época era tão preciso quanto poético. Mas não se deteve na Terra. O Sol, para ele, não poderia ser maior que 30 vezes o tamanho do nosso planeta, um palpite modesto, mas revolucionário. A Lua, por sua vez, dançava em uma órbita 400 vezes mais distante que seu próprio diâmetro, uma proporção que séculos depois, a astronomia moderna confirmaria com espanto. Aqui está o gênio. Arquimedes não apenas calculou. Ele inventou uma maneira de calcular o incalculável. Assumiu que o universo era uma esfera de 2 anos-luz de diâmetro, sim, anos-luz, muito antes de sabermos o que isso significava, e com sua escada numérica, chegou a um número tão monstruoso que faz nossa imaginação tropeçar. Um zero sobrescrito 3, o total de grãos de areia que caberiam em um cosmos assim. Claro, seus pressupostos estavam errados. A Terra não é 3 vezes mais larga no Equador, o Sol não é um disco modesto, e o universo observável hoje se estende por 93 bilhões de anos-luz, expandindo-se a cada segundo como um suspiro sem fim. Mas isso não importa. O que importa é que, pela primeira vez, alguém olhou para o céu e disse: podemos medir isso. Não com precisão, não com certeza absoluta, mas com a audácia de quem recusa se curvar diante do mistério. Arquimedes não buscava a verdade final, buscava o caminho para ela. E nesse processo, deixou para trás não apenas um número, mas uma lição. A grandeza não está em saber todas as respostas, mas em ousar fazer as perguntas que ninguém mais se atreve a formular. E foi assim, entre areia e estrelas, que ele construiu uma ponte entre o finito e o infinito. Uma ponte que ainda pisamos hoje. Mas não era apenas a engenhosidade de suas máquinas que deixava os romanos perplexos. Era a audácia de um homem que transformava a física em arte de guerra. Enquanto Marcelos e suas legiões se aproximavam, confiante na superioridade numérica, Arquimedes brincava com as leis do universo como um poeta brinca com as palavras. Cada projétil lançado não era apenas uma pedra ou uma flecha, era uma equação resolvida no ar, uma demonstração de que a matemática poderia ser tão letal quanto uma espada. Os romanos, acostumados a vencer pelo peso dos números, depararam-se com um inimigo que não lutava com homens mas com ideias. As sambucas, aquelas pontes flutuantes que deveriam escalar os muros de Siracusa, tornaram-se brinquedos nas mãos de Arquimedes. Com um sistema de polias e ganchos, talvez o mesmo que um dia havia usado para mover navios com um único gesto, ele ergueu as embarcações romanas como se fossem folhas ao vento, balançando-as até jogá-las contra os rochedos. Os soldados que momentos antes gritavam desafios, agora se afogavam em seu próprio desespero, enquanto as ondas engoliam seus sonhos de conquista. E então veio o espetáculo que entrou para a lenda, os espelhos ustórios. Alguns dizem que foram mitos, outros que foram a prova final de que a mente humana pode domar até o sol. Arquimedes, conhecedor dos princípios da reflexão, teria ordenado que escudos de bronze fossem polidos até virarem espelhos gigantes. Posicionados estrategicamente, eles concentraram os raios do sol Mediterrâneo sobre as velas romanas, e em questão de instantes, as chamas dançavam nos mastros. Os navios, outrora símbolos do poderio de Roma, transformaram-se em tochas flutuantes, iluminando o horizonte com o fogo da humilhação. Marcelos, o general que jamais havia conhecido a derrota, viu-se reduzido a um espectador impotente. Suas tropas, outrora indomáveis, agora murmuravam sobre bruxaria. Ele luta com os deuses, sussurravam, enquanto as máquinas de Arquimedes cuspiam morte com precisão geométrica. O cerco que deveria durar dias estendeu-se por meses, e Siracusa, graças a um só homem, tornou-se o túmulo dos planos romanos. Mas a história, como sempre, guarda suas ironias.
Porque enquanto Arquimedes salvava sua cidade com engenhos que desafiavam a imaginação, ele próprio estava preso a uma verdade mais simples, a de que nenhum gênio, por mais brilhante que seja, pode escapar do tempo. E o tempo em 212 a.C. estava do lado de Roma. E assim, enquanto os romanos se debatiam contra as defesas que pareciam desafiar as próprias leis da física, Arquimedes trabalhava em silêncio, absorto em um problema muito mais urgente, a geometria pura. Suas máquinas, aquelas obras-primas de madeira e metal que haviam reduzido a frota romana a escombros, eram agora apenas um detalhe secundário. O que realmente importava estava traçado no pó do chão de sua casa, onde linhas e ângulos se entrelaçavam em uma dança perfeita. Uma prova. Uma verdade que só ele conseguia enxergar. E foi nesse momento de concentração absoluta que o destino, irônico como sempre, bateu à sua porta. Um soldado romano sujo de poeira e sangue, irrompeu no recinto sagrado onde o gênio trabalhava. Não havia gritos de alerta, nem clamor de batalha. Apenas o som seco de sandálias sobre o chão de pedra e a sombra de uma espada que se ergueu entre a luz do dia e a penumbra do quarto. Arquimedes, imperturbável, nem sequer levantou os olhos. Não estrague meus círculos, murmurou, como se o intruso fosse apenas um aluno impaciente, e não o arauto de sua própria morte. O soldado, acostumado a ordens e não a equações, não entendeu. Ou talvez não quisesse entender. O aço cortou o ar antes que a razão pudesse intervir. E assim, em um instante, o homem que havia detido um império com alavancas e espelhos caiu, não por uma máquina de guerra, não por um estratagema militar, mas por uma simples falta de paciência. O sangue de Arquimedes se misturou ao pó de suas anotações, selando para sempre o teorema que ele nunca terminou. Quando Marcelo soube da notícia, a fúria que o consumiu não foi pela perda de um inimigo, mas pela morte de um gênio. Ele havia dado ordens expressas: respeitem aquele homem. Ele vale mais do que toda Siracusa. Demasiado tarde. O soldado responsável foi executado sem cerimônia, como se o castigo pudesse devolver ao mundo o que havia sido perdido. Mas a justiça, como a geometria, é implacável, e alguns erros não têm correção. O corpo de Arquimedes foi enterrado com honras, embora poucas testemunhas tenham compreendido o significado do monumento que marcava sua tumba. Uma esfera inscrita em um cilindro, a representação tangível de sua maior descoberta. A superfície e o volume da esfera são 2/3 daqueles do cilindro que a circunscreve. Uma verdade eterna, esculpida na pedra, enquanto o homem que a desvendou se tornava lendário. Siracusa caiu. Os romanos finalmente marcharam pelas ruas que tanto haviam desejado conquistar. Mas a vitória tinha um gosto amargo, como de um vinho envelhecido demais. Porque eles haviam ganhado uma cidade, sim, mas haviam perdido algo muito mais raro, a chance de testemunhar o que mais um gênio como aquele poderia ter criado. E assim, enquanto as chamas dos navios romanos ainda ardiam no horizonte, e os ecos dos gritos de batalha se dissipavam no vento, uma pergunta permaneceu, suspensa no ar como o último teorema inacabado. O que mais Arquimedes teria descoberto, se o tempo lhe tivesse concedido apenas mais um dia? Mas o tempo, esse ladrão implacável, não se contentou em roubar a vida de Arquimedes, também tentou apagar sua memória. A tumba, outrora um monumento à genialidade, foi lentamente engolida pela terra e pelos galhos retorcidos das plantas que cresciam sem piedade sobre ela. Os siracusanos, aqueles mesmos que um dia se orgulharam de abrigar talmente, deixaram que o esquecimento a reclamasse. Como se o gênio, uma vez morto, pudesse ser reduzido a pó, e suas ideias, a meros sussurros perdidos no vento. Até que em 75 a.C., a história decidiu corrigir essa injustiça. Era Cícero, o orador que fazia as palavras dançarem como espadas, o homem que amava a Grécia quase tanto quanto Roma o temia, quem, em sua missão como questor na Sicília, se deparou com o que restava do túmulo. Não por acaso, mas por uma obstinação que só os verdadeiros admiradores da sabedoria possuem. Ele sabia que Arquimedes não poderia ter desaparecido sem deixar rastros. E ali, entre a vegetação que sufocava as pedras, encontrou uma coluna modesta coroada por uma esfera e um cilindro, o símbolo eterno de uma descoberta que desafiou o próprio conceito de volume. Dá-me um ponto de apoio, e moverei o mundo, havia dito o mestre. E ali, naqueles fragmentos de mármore cobertos de musgo, o mundo ainda tremia com a força de suas palavras. Cícero, com as mãos trêmulas de emoção, ordenou que os arbustos fossem arrancados, que a inscrição fosse revelada. E quando os versos gravados na pedra, aqueles mesmos que Arquimedes escolhera para eternizar sua relação com a geometria, voltaram à luz, foi como se o próprio tempo recuasse. Uma esfera inscrita em um cilindro murmurava o poema, cuja superfície e volume são 2/3 do todo.
Não era apenas uma lápide. Era um desafio lançado aos séculos futuros. Vocês conseguem entender? Em Tusculanas, suas reflexões filosóficas, Cícero registraria aquele momento com uma mistura de triunfo e melancolia. Encontrei o túmulo de Arquimedes, abandonado e coberto de espinhos, escreveu, como se a negligência dos siracusanos fosse um crime não apenas contra a memória de um homem, mas contra a própria humanidade. Porque Arquimedes não pertencia apenas a Siracusa e pertencia ao futuro. Suas equações transcendiam fronteiras, suas invenções antecipavam séculos, e suas perguntas, aquelas que faziam os deuses rirem de nervoso, ainda ecoavam em cada teorema que ousava desvendar o infinito. E que perguntas eram essas? Imagine-o em 300 a.C., curvado sobre um pergaminho à luz vacilante de uma lâmpada de azeite, enquanto o resto do mundo ainda discutia se a Terra era plana. Ele já calculava áreas sob curvas com uma precisão que só seria igualada por Newton e Leibniz 1500 anos depois. Enquanto outros filósofos debatiam a natureza dos números, Arquimedes media o imensurável, a área de um círculo, o volume de uma esfera, a espiral que leva seu nome, como se o universo fosse um quebra-cabeça que só ele conseguia montar. E o mais surpreendente? Ele fazia isso por prazer. Não por glória, não por ouro, mas pela pura, obstinada alegria de entender. Claro, havia também um engenheiro, aquele que transformava abstrações em armas. Os romanos que um dia riram de seus brinquedos matemáticos, aprenderam a temê-los quando as máquinas de guerra de Arquimedes reduziram suas frotas a cinzas. Espelhos ustórios que queimavam navios à distância? Guindastes que erguiam embarcações como se fossem palitos? Para ele, eram apenas aplicações secundárias de princípios muito mais profundos. Dei-me uma alavanca longa o suficiente, repetia, como se a física fosse um jogo cujo tabuleiro era o cosmos. E então, havia o homem. O que corria-no pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka, depois de resolver o problema da coroa de Hierão na banheira. O que desenhava figuras na areia com um bastão tão absorvido que esquecia de comer. O que mesmo sob a sombra da espada romana pediu apenas um momento, um único momento, para terminar seu diagrama. Porque para Arquimedes a matemática não era uma ferramenta. Era uma obsessão sagrada. Hoje, quando olhamos para suas obras, seus tratados sobre equilíbrio, seus cálculos de π, suas aproximações do infinito, perguntamo-nos, como um só cérebro pôde conter tanto? E no entanto ele mesmo nos dá a resposta. Não era sobre genialidade. Era sobre curiosidade sem limites. Sobre acreditar que por trás de cada problema, havia uma verdade mais bela esperando para ser descoberta. Então, da próxima vez que você vir uma esfera dentro de um cilindro, lembre-se, não é apenas uma forma geométrica. É um túmulo. É um grito contra o esquecimento. É a prova de que mesmo quando o mundo tenta enterrar a luz, sempre haverá alguém, um Cícero, um estudante, um sonhador, disposto a arrancar os espinhos e deixar que ela brilhe novamente.